Fala investidor, seja bem-vindo à quinta aula do segundo módulo do curso Descomplica Bitcoin. E chegou a hora da gente falar sobre gerenciamento de risco. Olha, isso é algo muito particular de pessoa para pessoa, ali a sua tolerância à volatilidade, o prazo que você vai investir esse dinheiro, se ela gosta um pouco mais de risco, se ela é mais conservadora, se ela já investiu na vida, quais são as dependências que as pessoas têm dela. Às vezes é um pai de família que tem 3, 4 pessoas que dependem dela, né, diretamente para sobreviver. Então, o gerenciamento de risco, a gestão de risco, ela vai depender de pessoa para pessoa, mas todos têm que ter uma. Então, se você vai alocar 1%, 5%, 20% ou 50% em Bitcoin, isso vai depender de todos esses fatores que a gente vai tratar aqui nesse vídeo. No mercado financeiro, a gente trata isso como estratégia vencedora, que normalmente ela ganha independente do lado que o mercado for. Se o Bitcoin subir, se o Bitcoin cair, você sempre vai estar preparado e vai se beneficiar. Então, vamos montar aqui hipoteticamente uma carteira que tenha 50% dela em ações de renda fixa, ou seja, um CDB da vida ali que vai render para ela pouco, tem uma liquidez alta e não vai ser algo que vai se desvalorizar, é algo constante que vai crescendo de pouquinho em pouquinho, utilizado normalmente como reserva de emergência. Aí ela tem mais uns 20% ali em ações e ela quer colocar 30% em Bitcoin. Se o Bitcoin subir, ela vai ganhar no Bitcoin e tranquilo, ela pode rebalancear essa carteira, né? Se o Bitcoin deixar de ser 30% e começar a subir mais, representando uma porcentagem maior, ela faz o balanceamento, vende um pouco de Bitcoin e compra um pouco dos outros lá. E sempre que ela for rebalanceando a carteira, ela vai sempre crescendo o portfólio dela. Então, por exemplo, se o Bitcoin cair nesse caso, ao invés dele continuar 30%, ele cai e se torna 15%. Aí a parte de renda fixa e de ações vai ser maior, então você vai vender um pouquinho dessa parte de renda fixa e ações e vai comprar de novo Bitcoin, ou seja, você vai aumentar a sua exposição no Bitcoin fazendo um preço médio, ou seja, o Bitcoin vai cair, vai ficar um pouco mais barato e pelo seu gerenciamento de risco você vai ser obrigado a transformar um pouco daqueles seus ativos que é um pouco mais valorizado em Bitcoin novamente e sempre fazendo esse preço médio. Aí quando o Bitcoin subir, você transfere para eles novamente. Você seguindo certinho um protocolo desse, uma estratégia dessa, normalmente no longo prazo você sempre sai vencedor. Ativos opostos, né? Então, por exemplo, renda fixa e Bitcoin são ótimos para você fazer essa estratégia, ainda mais o Bitcoin que tem sempre uma projeção de alta no longo prazo. Então, para você montar o seu, essas porcentagens que eu falei foram meramente aleatórias aqui que eu falei, mas se você quer colocar ali 5% em Bitcoin, anote numa folha, se você puder, a sua tolerância à volatilidade. Então, se você aguenta ver o preço subir e cair sem ficar com muito medo, sem ficar muito ganancioso, a liquidez que você quer desse investimento, se é uma liquidez que você precisa sacar ali o dia que você quiser, tem que vir direto para sua conta, se você pode esperar mais para o longo prazo, se você pode deixar trancado esse dinheiro por mais tempo, porque assim, o Bitcoin ele tem a tendência de alta dele nativa, né, de ser algo escasso com uma demanda crescente, mas o Bitcoin ele oscila. E se você tem um período certo para retirar esse investimento no Bitcoin, então você investe com o prazo para tirar daqui a 6 meses, se esse Bitcoin estiver desvalorizado na hora de você sacar, vai ficar bem negativo se você precisar desse dinheiro. Então o Bitcoin eu recomendo sempre colocar na parte da sua carteira, quando você separa os ativos, na parte de extremo longo prazo, que você não vai contar com esse dinheiro. Então você compra o de Bitcoin, aquilo que realmente sobra, que você não vai precisar numa reserva de emergência ou nem nada assim, ou algo que vai deixar você travado. Então, preciso tirar esse dinheiro daqui a um ano. Cara, o Bitcoin pode se desvalorizar daqui a um ano, mas daqui a 2 subir e você, por precisar desse dinheiro exatamente daqui a um ano, pode ter que vender Bitcoin na pior fase possível dele, que é nas baixas. Então, separando liquidez, né, que é justamente o quanto que você vai precisar desse dinheiro, cara, deixa o que você vai precisar ali em renda fixa, em algo que vai render pouco, tem uma rentabilidade baixa, mas o risco é bem baixo também, a liquidez é alta, e investe no Bitcoin só aquilo que é realmente pro longo prazo, e também o seu conhecimento, né, o quanto você sabe sobre o Bitcoin. Então, você não vai começar colocando 50% da sua carteira em Bitcoin, começa colocando 1%, 5%, um pouquinho mais ali de apetite de risco, que é uma valorização que pode realmente mudar seu patrimônio, coloca 10%, que o Bitcoin ele pode multiplicar 15 vezes aí no próximo halving, né, que é daqui a um ano, em 2024. Então, ele é na parte arriscada, né, para a maioria das pessoas. Ele acompanha a parte volátil da sua carteira, né. Tem uma estratégia chamada estratégia Barbell, que é onde você coloca 20% do seu portfólio
em mercados voláteis mais arriscados, que pode multiplicar seu patrimônio muito rápido e pode cair também muito forte, e 80% na parte conservadora, que são renda fixa, ações mais consolidadas, talvez imóveis ou algo assim, e você rebalanceando essa estratégia de 80-20, normalmente no longo prazo ela dá certo e você consegue extrair bons frutos, tanto de valorização quanto proteção, caso todos os mercados caiam, porque você vai ter aquela parte conservadora que vai compor bastante do seu patrimônio para você rebalancear ela depois. Então, a minha estratégia hoje em relação ao gerenciamento de risco que eu estou fazendo agora nesse exato momento eu aproveitei as quedas recentes do Bitcoin. O Bitcoin hoje está sendo cotado a $27 mil na data de 25 de maio aqui. Então, eu já comprei bastante Bitcoin abaixo e agora para mim não é tão favorável comprar Bitcoin, porque eu já comprei Bitcoin há um tempo atrás aí muito mais barato do que agora. Então, nesse momento eu estou acumulando mais caixa, mais dinheiro em renda fixa mesmo, para acumular aquilo de dinheiro que eu posso comprar caso o Bitcoin volte a cair. Então, enquanto o Bitcoin vai caindo, eu vou aportando mais em Bitcoin, porque ele vai reduzindo a porcentagem dele no meu portfólio. No momento que ele começa a subir, eu paro de comprar. Se está num momento de muito alto, eu começo a realizar um pouquinho de Bitcoin para aumentar meu caixa de novo. Mas por enquanto eu não estou vendendo Bitcoin, mas estou acrescentando dinheiro no meu caixa, ali em real mesmo, no CDB, na renda fixa. Porque assim eu vou, quando o Bitcoin vai subindo, ele vai tomando uma proporção maior, mas desse lado aqui entra dinheiro, que é o dinheiro do meu trabalho, né? Que ele vai acrescentando como caixa e depois eu faço rebalanceamento caso o Bitcoin volte a cair ou algo nesse sentido. E também, no começo, quando eu comecei a aportar em Bitcoin, eu não entrei com todo o dinheiro que eu pude. Eu realmente coloquei um dinheiro bem baixo para eu poder ir acostumando tanto com o mercado, com as operações, com o dia a dia do Bitcoin. Eu olhava o gráfico basicamente todos os dias. Eu entrava ali, estudava sobre o Bitcoin, assistia lives, enquanto eu ia aportando de pouco em pouco no Bitcoin, sem me afobar, sem deixar levar pela ganância. E esse gerenciamento de risco me permitiu ficar sobrevivendo no mercado com altas, quebras de corretora, quebras de protocolos, a Terra Luna quebrou, o FTX quebrou, o mercado caiu quase 80%, altcoins derreteram e eu continuo aqui e com lucro, mesmo com as altcoins caindo bastante. E isso é uma estratégia vencedora, uma estratégia que nas quedas eu perco menos do que a maioria e nas altas eu ganho mais do que a maioria. Então eu faço sempre esse gerenciamento no meu portfólio. Lembrando que isso muda de pessoa para pessoa, então faça aí na sua casa as suas preferências temporais, se você tem tempo pode arriscar mais, se você quer esse dinheiro com data específica ou não, e montando isso você faz na sua cabeça. Acredito que para todo iniciante, ali 5% de Bitcoin, até você entender e se sentir confortável, é bem interessante, depois você vai aumentando essa porcentagem de pouco em pouco, tranquilo? Então espero que vocês tenham gostado dessa aula, te vejo na próxima, tchau, tchau!